Maravilha. Boa noite, amigos e irmãos. O Douglas me fez o convite. Confesso a vocês que estou realmente muito honrado, me senti muito honrado. Às vezes que aqui estive, sempre fui muito bem recebido, de uma forma muito linda, muito generosa, muito singela. E isso sempre alegrou meu coração. E cheguei hoje aqui e fiquei muito alegre. Vejo que as coisas estão mudando por aqui, mudando cada vez para melhor. E é assim que acontece na nossa vida. Eu não vou pregar hoje, eu creio que estou entre amigos, irmãos e amigos. Eu quero sair daqui hoje contando com a sua amizade, quero ser seu amigo. A Bíblia diz que tem amigo que é mais do que irmão, não é verdade? Até porque irmão é uma condição e amigo é uma decisão. Então, por isso que é tão importante. e servo é o quê? Uma função, não é verdade? Então, aqui eu quero ser servo, quero ser irmão, mas principalmente amigo. Jesus disse, olha, eu quero que vocês amem como eu amei. Ame como amigos. Olha que maravilha. Então, eu até quero me sentir aqui bem à vontade. Bira, por favor, eu vou sentar nessa cadeira aqui para conversar sentado. Pode ser? Você me permite? Obrigado. Então, eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra. Eu confesso que hoje aqui, falando para vocês, é um dos dias mais desafiadores da minha vida durante 35 anos que eu prego o Evangelho, 40 anos que eu prego o Evangelho. Hoje está sendo o dia mais desafiador para mim. E vocês já vão entender por quê. Então eu quero que o Espírito Santo encontre repouso no seu coração, para que aquilo que eu fale aqui, que tem comprovação na palavra de Deus, encontre repouso no seu coração e me dê a capacidade, pela misericórdia dele, de ser bem humilde ao compartilhar aquilo que ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu preciso demais da graça de Deus, porque vai ser desafiador para mim, mas também vai ser para você. Glória a Deus. Então é uma alegria, eu quero ficar aqui bem à vontade, porque eu sei que eu estou em casa, e eu me sinto muito feliz quando posso compartilhar com os irmãos, na mutualidade da fé, o dom que Deus me deu. Isso é maravilhoso para todos nós, amém? Então, Douglas, muito obrigado pelo convite. Para mim, realmente é uma alegria sair daqui hoje com mais amigos, com mais irmãos, conhecendo mais amigos. Isso é maravilhoso. Veio comigo o pastor Bira, que me ajuda lá na Fazenda Rio Grande, na Igreja Batista Shalom, no louvor. Pensa num líder de louvor ungido, é esse aí. E tem espaço para ser mais ungido ainda. É uma maravilha. Então, vocês vão ter uma experiência muito legal se um dia o Bira vir ministrar aqui, porque realmente é um homem de Deus e agora Deus colocou ele junto comigo lá na Fazenda Rio Grande e nós estamos vivendo um momento muito especial de Deus na nossa vida, eu na minha vida, na vida da igreja e o Bira no ministério dele também. Para mim é uma honra muito grande ter o Bira comigo lá na Fazenda Rio Grande. Então o meu tema hoje, veja bem, o meu querido discípulo disse que o assunto hoje aqui é o marido como sacerdote da sua esposa, do lar, é o papel do sacerdócio lá no lar. E o meu grande desafio começa por aqui. Porque eu coloquei um outro tema, e aí eu vou explicar por que eu coloquei outro tema, e esse será o nosso desafio hoje aqui. Tá certo? Então veja bem, o meu tema hoje é o homem de governo no lar. Ok? Por que, pastor Lourenço, que você não usou o tema que foi dado para esse encontro? Você já vai saber por quê, ok? Muito bem, então eu quero ler um texto com vocês, porque tudo que eu falar aqui, eu gostaria que vocês chegassem em casa, olhassem na sua Bíblia, porque vai ser bastante desafiador para nós. Então, eu gostaria que você pegasse cada texto, anotasse se você puder, ou se você lembrar, chegando em casa, a coisa mais correta que um crente pode fazer, que uma pessoa pode fazer, é depois de ouvir um tema, um assunto bíblico, chegar em casa e conferir, para ver se é verdade ou não. Isso é a coisa mais saudável.
Porque se não acontece o que acontece geralmente na igreja, no mundo todo. As pessoas ouvem as coisas, pensam que aquilo é uma verdade absoluta, criam convicções sobre aquilo, e aí depois, quando vai conferir na Bíblia, muitas vezes não é exatamente aquilo que a pessoa está ensinando, porque a pessoa aprendeu errado e a pessoa está passando errado com a boa intenção, sem nenhuma maldade, mas quando você vai aprofundar na palavra de Deus, você vê que a coisa não é bem assim. Então, veja bem, vamos ler Apocalipse no capítulo 5, nos versos 9 e 10, que diz o seguinte: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Aí preste atenção. Comprastes para Deus homens. Maravilha. De toda tribo, língua, povo e nação. E aí, olha que interessante. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então veja bem, quando o assunto é família, casamento, preste atenção, eu vou falar devagar para a gente chegar no final com entendimento. Quando o assunto é família, que é o caso aqui, nosso tema, casamento, papel do homem, papel da mulher. Então, a gente aprende muitas coisas que não são exatamente como a palavra de Deus ensina. E aí o que acontece? A gente ouve isso, crê nisso e a gente propaga isso. A gente passa para frente aquilo que aprendeu. Você só passa para frente aquilo que você aprendeu, ok? Então, quando o assunto é família, existem muitas afirmações que não conferem com a palavra de Deus. Que quando você vai olhar dentro da palavra de Deus, você vê que você durante muito tempo creu nisso, falou disso e não se apercebeu. Você não conferiu na palavra de Deus aquele assunto, aquele conceito, aquilo que é falado. Você recebeu e continua repassando aquilo, e aqueles conceitos muitas vezes são errados, esses conceitos, mas a gente continua propagando esses conceitos. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui. Marido sacerdote do lar. Fazem 42 anos que eu prego a palavra de Deus, até hoje eu nunca achei um versículo na Bíblia que dê instruções sobre marido sacerdote do lar. E se alguém aqui encontrar, por favor, me ajude, porque faz 40 anos que eu busco e não encontrei. Mas vejo que na igreja isso é falado, isso é ensinado, propalado, e as pessoas creem assim, mas eu nunca li um livro que ensine com base realmente bíblica. Então esse tema, marido, sacerdócio do lar, ou sacerdote do lar, eu nunca encontrei. Por isso que o meu tema aqui é homem de governo no lar. Eu não falei que seria desafiador? Aí eu vou ter que mostrar na Bíblia o contrário, não é verdade? Porque senão fica muito feio eu falar aqui que esse negócio não tem nada a ver com a Bíblia, e aí, que não é da forma que as pessoas estão crendo, e aí eu vou ter que mostrar aqui, porque senão eu vou ser um cabeça de bagre aqui falando um monte de asneiras, não é verdade? Então é desafiador para mim, vocês entenderam? Meu discípulo conseguiu me colocar numa saia muito justa. E eu vinha falando para o Bira, eu falei, Bira, eu preciso de unção dobrada, de humildade para compartilhar esse negócio. Porque o nosso tema lá do encontro é esse, rapaz. E esse negócio aí é... E aí eu tenho que mostrar, então, como é que funciona a coisa, né? Outra coisa que eu vejo aí, estou falando aqui de coisas que a gente vai crendo, falando e crendo, que você, por exemplo, essa frase aqui, ó, casar para fazer o outro feliz. Isso é a maior arrombada que alguém pode botar na sua cabeça. E eu vejo sendo ensinado isso na igreja. Olha, e é bonito o negócio, hein?
Você não deve casar para que a sua mulher lhe faça feliz, mas é para você fazer ela feliz. Isso é entrar numa fria. É a pior coisa que pode acontecer e ser ensinado na igreja. Primeiro eu digo, onde é que está isso na Bíblia? Quem disse na Bíblia que o conceito de casamento é ser feliz? Aonde você leu na Bíblia que Deus prometeu casamento para alguém? Bomba Jeová! Deus prometeu na Bíblia uma família. Casamento é para se formar uma família, com o propósito de formar uma família. Sabe qual é o meu conceito de casamento? Não é casar para ser feliz. Porque, olha, vamos, eu só vou gastar um segundinho aqui. Olha, pense comigo como o negócio é uma furada. Se eu digo para a minha igreja que os rapazes da igreja não devem casar para que a esposa lhe faça feliz, mas para que ele a faça feliz, então eu pergunto, qual dos dois é mais infeliz? Porque se eu não posso casar para que ela me faça feliz, para que ela me faça feliz, é porque eu estou admitindo o quê? Que eu sou um cara problemático. E se eu caso para fazê-la feliz, ela é o quê? Muito carente também, ela precisa ser feliz. Então está problema sério aí nesse negócio. É uma equação que não fecha. Então, o meu conceito de casamento é o seguinte: casamento é um ambiente onde você desfruta da bênção de Deus e aprende a sofrer em segurança. Você está entendendo? Casamento, essa é a realidade. Porque Deus te dá uma esposa que vem repleta, completa de tudo que você precisa para desfrutar da bênção de Deus. Tudo. E você entra no casamento sendo para ela a resposta de todas as necessidades para a vida dela. Então isso é uma bênção, isso é maravilhoso, foi Deus que fez assim. Então você entra no casamento para desfrutar da bênção e, claro, aprender a sofrer em segurança. Quando você estiver sofrendo as dificuldades, você está ao lado da sua esposa, ela não vai te abandonar, você não vai abandoná-la, e vocês dois vão enfrentar todas as batalhas da vida, que já começa já na adaptação da lua de mel. Começa quando você vai dormir a primeira noite com a sua mulher. E daí vai uma vida toda, vem os filhos, é muito sofrimento, é muita batalha, é muita dificuldade, é um ajustamento, são duas pessoas completamente diferentes. Então, o que é casamento? Vamos para a realidade. Casamento é isso, é você desfrutar da bênção de Deus, tudo que você precisa está na sua mulher, para você viver alegre, e aí você vai sofrer junto com a sua esposa, tudo que a vida tiver de apresentar a vocês, e um na companhia do outro, sem nunca se separar, chegar até o fim do casamento. Bom, eu vou gastar um tempo maior aqui sobre a questão do sacerdócio, né? Porque esse aqui é o nosso detalhe aqui. Outra coisa que eu escuto a respeito, a mulher ser submissa ao marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, a coisa mais especial que tem num casamento é quando o marido descobre que ele é que tem que ser submisso. Mas está escrito na Bíblia que a mulher tem que ser submissa ao marido. Ok, é verdade. Mas o marido também tem que ser submisso à sua mulher e mais, submisso também aos seus filhos. Agora eu vou explicar. O marido tem que ser submisso ao propósito de Deus na vida da sua esposa. E a mulher tem que ser submissa ao propósito de Deus na vida do seu esposo. Os filhos têm que ser submissos ao propósito de Deus na vida dos seus pais. E os seus pais têm que ser submissos ao propósito de Deus na vida dos seus filhos. Isso é o princípio da submissão. Uau! Lá em casa eu sou muito abençoado pelos meus filhos, porque eu me submeto ao propósito de Deus na vida deles. A minha esposa, eu me submeto ao propósito de Deus na vida dela. Agora eu vou voltar aqui, não é as esquisitices dos meus filhos, nem as minhas em relação a eles, nem da minha mulher comigo e nem eu com ela.
Isso não. Outra coisa que eu escuto aí, que a gente escuta por aí, são afirmações, né? Eu vou casar para ser pai. Não, está errado, não está correto. Você tem que primeiro ser pai para depois casar e ser pai. Porque senão você vai ser uma tragédia se você vai casar para aprender a ser pai. Ah, mas eu vou aprender na experiência. Não, você tem que aprender antes, para quando você for pai, você já saber o que é pai. Deus tornou Abraão pai 25 anos antes do filho nascer. Ele teve 25 anos para aprender a ser um excelente pai. E ele estava tão apressado que fez um filho no meio do caminho, só se incomodou. Porque não estava preparado como pai. Se ele tivesse, ele não tinha feito o que fez. Não esperou o tempo suficiente. Então, sua filha tem que aprender a ser mãe, é dentro de casa com a sua esposa. Para quando ela casar, ela já ser uma mãe feita. Aí quando ela tiver filho, ela vai saber ser mãe, porque ela já aprendeu com a mãe dentro de casa. O filho tem que aprender com o pai a ser um pai, para depois casar e ser pai dos seus filhos. Aí o que o diabo fez? Não, você casa aí você vai ver o que acontece. É por isso que acontecem as tragédias que acontecem. Outra coisa que eu escuto. Ah, meu Deus. Eu vou parar por aqui, porque senão é muita coisa. Mas olha aqui, ó. Não existe marido perfeito. Eu pergunto para você, onde é que está escrito isso na Bíblia? Existem muitos maridos perfeitos. A Bíblia diz que nós temos que ser perfeito como perfeito é o nosso Pai. Como é que não tem marido perfeito? Tem. Agora, o problema é que as pessoas pensam que um marido perfeito é aquele que não tem defeito. Não, pelo contrário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Perfeito não é um homem que tem ausência de defeitos. Sabe o que é um marido perfeito? Preste atenção. É você fazer uma aliança com a sua esposa, casar com ela e cumprir o propósito no casamento até o fim da sua vida. Isso é um marido perfeito, com muitos defeitos, porque perfeição para Deus é você cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Dentro disso, Jesus tinha muitos defeitos, e dentro desses defeitos, diz que nós olhávamos para ele e nada nele nos agradava, porque tinha muitos defeitos, não tinha beleza nenhuma, começa por aí. Sabe quem que era perfeito? Que não tinha nenhum defeito de nada, e era reluzente, e todos nós não, mas as pessoas se encantavam com eles, era o Satanás. Andava na estica da perfeição. Aí subiu no coração dele ser maior que Deus. Aí não somente ficou imperfeito, mas cheio de defeito. As duas coisas. Agora, por que Jesus foi perfeito? Ainda que foi crucificado pelos seus defeitos. Porque se ele fosse um camarada perfeito, não tinham crucificado ele. Então, para os religiosos, do ponto de vista dos religiosos, ele era cheio de defeito, e por isso o condenaram e crucificaram. Por que ele sempre foi perfeito? Porque ele veio com um propósito e cumpriu o seu propósito. Então, o marido perfeito é aquele que casou, permanece casado sempre, enfrentando todas as batalhas da vida até o dia que parte para a eternidade ao lado da sua esposa. Esse é um homem perfeito. Cheio de defeitos, mas perfeito, porque cumpriu um propósito. Uau! Então, se você está pensando em separar, você está cheio de defeito e vai ser imperfeito. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí eu preparei aqui, presta atenção. Eu preparei aqui o seguinte: quais são os princípios que os homens devem conhecer e entender e praticar para exercer um bom governo no lar? Do que eu falei aqui? Princípios. Eu não falei de papéis. Papéis são coisas objetivas, são
coisas objetivas, ordinárias, comportamentos. Não, eu não vou falar de comportamentos, eu vou falar de princípios. O que são princípios? Princípios é aquilo que é a formação, é a fundação para um casamento abençoado, vitorioso e com um governo excelente sobre a sua família. Qual é o fundamento de um casamento em que o marido exerce um governo vitorioso? É aquele que é construído, edificado em cima de princípios, que é o fundamento, é a pedra fundamental. Então, não adianta a gente ficar aqui dizendo, se comporte assim, se comporte assado, porque a vida cristã não se mede, ela não é representada pelos comportamentos objetivos, tratamentos, comportamentos, não. O que fundamenta a vida cristã são as virtudes subjetivas que nós temos na nossa vida, que são reveladas a partir da natureza de Deus através de cada um de nós. Isso é que é vida cristã. Porque comportamento você pode estar muito legal hoje, amanhã você pode não estar. Então eu não vou falar aqui de coisas que mudam, são coisas imutáveis que eu vou falar aqui, são princípios, são elementos fundamentais, essenciais para uma vida de um marido que governa bem a sua casa. É sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre coisas subjetivas, princípios subjetivos, fundamentos, é aquilo que está debaixo, não é da parede para cima, é o que sustenta a casa, o edifício, de um homem que é governo na sua casa. Então, quais são os princípios que esse homem tem que conhecer e entender e praticar para exercer um bom governo? Primeiro, o princípio de governo é que precisa ser exercido por nós, e não apenas de sacerdote. Sabe por quê? Porque governo é um princípio, sacerdote é uma função. Condição é aquilo que não muda na nossa vida. Função é uma coisa que muda. E governo é uma condição, é um princípio para a nossa vida. Então, veja bem, eu quero começar aqui corrigindo essa expressão, o sacerdócio do lar. Vamos corrigir esse negócio na nossa cabeça aqui. Agora, eu vou mostrar a Bíblia para vocês. Vocês não podem aqui dizer, o pastor falou isso, falou aquilo, agora nós vamos mudar o nosso pensamento. Não, você tem que ir para a Bíblia. É a Bíblia que vai dizer, que vai corrigir o nosso pensamento. Não é esse orelhudo vir aqui falar o que ele tem na cabeça, não. É Bíblia, tem que ser Bíblia. Então nós vamos começar corrigindo pela Bíblia esse negócio de sacerdócio do lar. Vou até tomar uma água aqui para continuar, porque agora vai ficar bom. Então veja bem, como eu disse a vocês, eu estudo a Bíblia há 42 anos e não encontrei nenhum texto até hoje instruindo sobre sacerdócio do lar. Então muitas vezes nós propagamos conceitos equivocados, como eu falei para vocês, alguns deles aqui sobre casamento e tal, não é? Sem base bíblica, porque nós recebemos e sem questionar acabamos levando adiante. Agora, preste atenção, vamos começar a pensar e a raciocinar sobre o assunto. Eu acabei de dizer que nós vamos desmontar esse argumento de que o homem é sacerdócio do lar. Então vamos lá. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue para fazer de nós, diga comigo, nós, homens, não, toda a humanidade. Jesus Cristo comprou com o seu sangue toda a humanidade. Todo aquele que se chegar a ele, abrir o coração, será salvo, será transformado. E o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar rei e sacerdote. E inclusive as mulheres. E inclusive os filhos. Jesus não derramou seu sangue para tornar homem sacerdote no seu lar. Não, foi para tornar toda a família. Marido, mulheres e filhos.
E aqui começa o nosso entendimento. Nós estamos falando de Bíblia, não estamos falando de ideia por aí não. Nós estamos falando de Bíblia. Que foi exatamente o que nós lemos aqui no Apocalipse. Eu vou repetir a leitura. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E aí olha, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então a primeira coisa que nos faz compreender a visão do sacerdócio é que ele é universal. Ele não é exclusivo para o homem, ele é universal. Todo povo, língua e nação, todo mundo. Então, a gente herdou aí um pensamento de que na igreja tem duas classes de pessoas, o clero e os leigos. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe. Isso não existe na Bíblia. Isso é coisa que botaram, é mais uma fake news. Se as esposas de vocês estivessem aqui, elas são sacerdotisas, assim como vocês são sacerdotes. E aqui, não vamos dizer aqui que o pastor dessa igreja, o Douglas, meu discípulo, ele é sacerdote aqui, não, porque aqui todos vocês são sacerdotes. Todas as crianças dessa igreja são sacerdotes e sacerdotisas. E as mulheres, não tem esse negócio de clero e leigos, isso é conversa fiada. Jesus pagou o preço para todo mundo, e todo mundo é rei e sacerdote, é a igreja do Deus. Então, todos são sacerdotes e deveriam funcionar como tal, todos. A palavra de Deus distingue posições de governo dentro da igreja. Então nós temos um pastor, aqui nós estamos falando do quê? De governo, não de sacerdote. Então, olhando como governo, nós temos um pastor principal, temos o pastor auxiliar, temos os obreiros, temos aqui um governo, presbíteros, obreiros. Aí sim, nós temos aqui uma hierarquia aqui dentro, no governo da igreja, mas sacerdotes todo mundo é. Deu para entender aqui a diferença? Então, em termos de governo, sim, nós temos aqui um pastor principal, e aí vai e tal. Tudo bem, esse é o governo da igreja. Ok? Então, na igreja local, né? Então, nós temos posições dentro da igreja local, mas não limita o sacerdócio a uns poucos cristãos. Não, aqui, esses que são obreiros são sacerdotes. Não, irmão, não entra nessa não. Não tem nada a ver sua posição com esse negócio de sacerdote, não. Todo mundo é sacerdote. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Vamos inverter isso aqui para a gente entender melhor? É só uma questão de passar a parte de baixo para cima. Então, nós vamos ter assim, a ordem de sujeição é clara na Bíblia. Ela diz assim, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da sua, diga comigo, da sua, e não das outras mulheres, ou das mulheres dos outros. Meu Deus do céu, o que é isso? Obrigado. Isso aqui chama-se iniciativa. Fazer o que é preciso sem que seja necessário que alguém lhe mande. Isso é obreiro maravilhoso. Olha que maravilha. Eu não pedi, mas ele trouxe aqui. Maravilha. Vamos aprendendo aqui, né? Muito bem. Aliás, todo obreiro tem que ser assim. Não precisa o pastor mandar fazer nada. Obreiro que presta, que não é estragado, o pastor não precisa mandar fazer nada. E pastor que presta também não precisa ninguém ficar incomodando ele para fazer as coisas. Ele só precisa saber o que tem que fazer e fazer o que precisa ser feito. Isso é iniciativa. Diga comigo assim, diga iniciativa. Tá fraco. Diga iniciativa. É uma virtude excepcionalmente rara que leva uma pessoa a fazer o que é preciso
sem que alguém lhe peça ou mande. Mas sabe o que mais tem dentro da igreja? Gente obediente, que precisa ser mandado, pedido. E Jesus disse que aquele que está na igreja e precisa alguém lhe peça alguma coisa, é inútil. Não vale nada. Porque precisou que alguém lhe pedisse ou mandasse. Está escrito na Bíblia, querido. Vamos lá? Vamos voltar para o nosso assunto? Ô, Jeová, vai ficando esperto aí, obreiro. Obreiro obediente não vale nada. É inútil. Mesmo que você mande, ele saia correndo. Tem gente que acha que é o tal, porque sai correndo fazer o que é mandado. Não, você não vale nada, você é inútil. Aí, pô, pastor, você está falando esse negócio? Não, foi Jesus que falou. Quer que eu lhe dê o endereço? Lucas 17:10. Dá uma olhada lá para você ver. Jesus disse assim, ó, depois que vocês fizerem tudo o que lhe pedirem, considerem-se servos inúteis, porque precisou que alguém lhe pedisse ou mandasse. Você quer ser bom? Quando alguém lhe pedir para andar uma milha, seja de iniciativa, ande 2, 3, quantas forem necessárias, sem que alguém lhe peça ou mande. Isso é iniciativa. Se você tem uma empresa, sua empresa será uma empresa de sucesso, se você tem servidores de iniciativa. Agora, na nossa definição diz assim, ó, que iniciativa é uma começa aqui, é uma virtude excepcionalmente rara, é difícil de achar, inclusive na igreja. E aí diz assim, mas e pastor? Pior. Muitas vezes. Porque diz que o cara caiu na estrada, foi assaltado, passou o pastor, não fez o que era preciso, passou de largo. Aí depois veio os ajudantes dele, fizeram a mesma coisa. Aí veio um cara do mundo. Meu Deus, saí do assunto totalmente, né? Mas é só para a gente ir aprendendo algumas coisinhas, uns toquezinhos de leve, né? Para os obreiros, para todos nós. Entende? Então, diz que veio um camarada que tinha raiva de crente, não gostava dos crentes, não conhecia Jesus, não conhecia nada, mas olhou o ser humano caído no chão e ele fez tudo que era preciso. Jesus disse, ó, esse cara é igual a mim. Deveria ser o sacerdote, o pastor. Os levitas, mas não. Jesus disse, não sigam o exemplo do pastor e dos sacerdotes. Por favor, não sigam. Sigam o que esse camarada fez, porque ele fez exatamente o que eu faço. Uau! Esse cara é igualzinho a mim. E não vai na igreja. E não gosta de crente. E não conhece Bíblia. Ai, Jeová. Essas coisinhas de Deus assim, né? Vamos lá. Então, vejam bem. Então, o marido, ele não é a cabeça da mulher dos outros, ele é a cabeça da sua mulher. Então, esse texto fala de governo e sujeição. É isso que esse texto está falando, que nós acabamos de ler. Porém, por alguma razão, passamos a tratar como se falasse de sacerdócio, ensinando algo mais ou menos assim. Se Cristo, por ser cabeça do homem, é seu sacerdote, então Cristo é cabeça do homem, é sacerdote do homem, logo o homem, por ser cabeça de sua mulher, é sacerdote dela. Não é esse o raciocínio que as pessoas têm? É por isso que as pessoas falam desse negócio aí de sacerdócio e tal, né? Então veja bem, Cristo não é sacerdote, se você pensa assim, então Cristo não é sacerdote da sua mulher, é sacerdote só do marido, se você crê dessa maneira. E eu digo uma coisa para você, quem é você para se meter entre Cristo como supremo sacerdote e a sua mulher, irmão? Quem é você? Por que você vai estragar a vida da sua mulher querendo ser sacerdote dela, se Cristo é o sumo sacerdote de uma vez para todo sempre de todos nós, inclusive da sua esposa? Eu imagino que está sendo diferente para vocês, né? Está sendo desafiador, né? Imagina, eu vinha orando no caminho, eu falei, Jeová, esse negócio não pode desandar, porque se alguém entender esse negócio errado aqui, vai dar um Deus nos acuda. Eu vou sair daqui escoltado pelo Bíblia, por isso que eu trouxe.
Eu falei, Bira, vou te levar porque os caras vão ter que passar em cima de ti primeiro. Deu para você entender aqui o raciocínio? Se Cristo é o sacerdote, o supremo sacerdote e único de todos nós, como é que você vai ser sacerdote da sua mulher? Entre Cristo e a sua mulher. Muitas pessoas falam do marido como sendo o sumo sacerdote da sua família. Tire isso da sua cabeça, irmão. O sacerdote da sua casa e assim por diante. Mas o marido não é o sacerdote da casa. O sacerdote da sua casa, o supremo sacerdote da sua casa é Jesus. Agora, você tem que exercer um governo sobre a sua família. E aí, você pode ser um sacerdote, mas não sem ser governo. Não, você pode fazer, porque o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que traz o entendimento de Deus, a revelação de Deus para a sua família e leva a sua família a Deus. Só que Jesus já fez isso de uma vez por todas. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Então repare bem, toda pessoa nascida de novo, diga comigo, essa aqui nós vamos falar junto, diga comigo, toda pessoa nascida de novo é sacerdote e rei. Então, na sua casa é você, sua mulher, seus filhos, como eu já falei. Não vou repetir de novo, mais uma vez. Então, olha só, 1 de Pedro, capítulo 2. E vou dizer mais uma coisa. Lá na sua casa, por terem nascido de novo, você, sua família toda são sacerdote e rei, independente do sexo, raça ou classe. Tudo, todo mundo. Aí, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Diga comigo, geração eleita. Não está falando de marido aqui, irmão. É a geração toda. É toda a família. É pai, mãe, filhos. A palavra aqui é para todos na sua casa. Então, olha só. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real. Quem que é sacerdócio real? Todos vocês. Toda a geração. Todo mundo. Como é que nós não paramos para ver esse negócio, irmão? E ele continua dizendo, nação santa, então você é santo na sua casa, sua mulher, seus filhos, povo exclusivo de Deus, todo mundo, aí aqui fala de propósito, para anunciar, para proclamar, para tornar visível, palpável, tangível, de forma que todo mundo veja o quê? As virtudes ou as grandezas daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na sua casa, todos são sacerdotes que vão manifestar o quê? Virtudes de Deus. Pastor Lourenço, onde estão inseridas todas as virtudes de Deus? No seu amor, na sua graça e na comunhão do Espírito Santo. Apocalipse 1:6, olha que texto maravilhoso. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele alegria e glória e poder para todos sempre. Amém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vou falar uma frase aqui e ela precisa ser trabalhada na sua mente. Preste atenção no que eu vou dizer. O único cabeça espiritual, não estamos falando de governo aqui, de liderar a família, nós estamos falando de cabeça espiritual de qualquer lar, de qualquer família, é Jesus. Porque nós somos a igreja. E Ele é a cabeça de toda a igreja. Então, o único cabeça da sua casa, espiritualmente falando, é Jesus. É Jesus. Jesus é o cabeça. Ele é o único sumo sacerdote da sua casa. E aí eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou corrigindo nada, eu estou compartilhando palavra de Deus. Versículos para você estudar, ler daqui para frente, eu tenho certeza que quando alguém falar, o homem sacerdote lá, você vai lembrar desse orelhudo aqui falando com vocês, cabeça chata.
Então preste atenção, ele é o único sumo sacerdote. Nós somos o quê? Em conjunto, todos nós, reis e sacerdotes, porque somos o corpo de Cristo. Esse é o entendimento. Então, de outra forma, você estaria dizendo que Jesus é o sacerdote do homem, mas o homem é sacerdote da mulher, e isso coloca um ser humano entre as mulheres e Jesus. Isso acontecia, sabe aonde? Lá no Antigo Testamento. Dá para exibir ali um versículo? Posso pedir? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Veja bem, esse negócio de ser reis e sacerdotes não é só do Novo Testamento, já é lá do Antigo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento tinha esse negócio. Deus escolheu um sacerdote para quê? Para colocar ele entre Deus e a nação de Israel. Mas quando Jesus morreu, acabou. Agora, todos nós se cumpriu o que está escrito nesse versículo. O que está escrito ali? Vamos falar juntos, todo mundo? Quem vai ser sacerdote ali? É o homem? É o marido? Não, é uma família sacerdotal. Então, lá na sua casa, a sua filha é uma sacerdotisa. Você não tem uma pessoa qualquer. Seu filho é um sacerdote. É assim que você tem que vê-lo, enxergá-lo. Fica de olho no tempo aí. Começa a falar, imagina, eu tenho 5 princípios para compartilhar aqui. Não vai dar nunca para falar esse negócio, né? Então, vamos lá. Então, lá no Velho Testamento era assim. Quando um sacerdote tinha de interceder entre os israelitas e Deus. Jesus é o sumo sacerdote de cada pessoa nascida de novo. Homem nenhum pode usurpar a autoridade do sacerdócio de todos os tempos, que é o sacerdócio de Jesus. Se os homens não precisam de um sacerdote humano sobre eles, tampouco as suas mulheres. Então, deixa eu dizer aqui para você, eu vou explicar melhor. Se você que é um homem, não precisa de outro sacerdote humano sobre você, por que a sua mulher precisa? Se seu sacerdote é Jesus, como é que eu vou dizer que eu estou tomando o lugar de Jesus para ser sacerdote na vida da minha mulher? Se eu não preciso, por que ela vai precisar? Se eu não preciso, por que o meu filho vai precisar? De jeito nenhum. Jesus é sacerdote de todos nós. Aí eu tenho que sim, a Bíblia me ensina a governar bem a minha casa, e a Bíblia fala em detalhes, e eu não vou ter tempo de falar isso aqui hoje para vocês, porque não vai dar tempo, porque eu quero botar mais um pouquinho de Bíblia no negócio aqui, tá bom? Para o nosso entendimento aumentar um pouco mais. Então veja bem, se você não precisa de um intermediário entre Jesus e você como sacerdote, sua mulher também não precisa. Pronto, é fácil de entender. Agora, por que as pessoas prosseguiram falando desse negócio de homem como sacerdote do lar? Porque nunca pararam para pensar e estudar a Bíblia. Conferir aquilo que está falando. A gente acredita, como eu falei no começo, e vai falando. Não, foi o pastor Lourenço que falou, então está tudo certo. Não, eu estou falando aqui, você tem que chegar em casa e estudar, irmão. Fala, peraí, o pastor falou isso aqui, vamos ver esse negócio aqui, vamos botar esse negócio a limpo. E aí, qualquer coisa, se você quiser brigar, chama o Douglas. Portanto, cremos que tanto marido como esposa e também filhos são todos sacerdotes que devem ministrar perante Deus e em favor de uns dos outros. Então, na sua casa, você ministra a Deus na vida da sua esposa, ela ministra a Deus na sua vida, na vida dos filhos, e os filhos ministram na vida do pai, porque são todos sacerdotes. Todos recebem revelação de Deus, entendimento de Deus, e compartilham virtudes uns com os outros. É assim que funciona. A única questão em que o homem se destaca é no governo do lar que lhe foi confiado. Aí sim, o homem é governo, isso é outra coisa, é liderança, é direção, é orientar a família. Então, o fato de só o marido ser cabeça do lar não significa que só ele seja sacerdote. Agora, eu quero fechar, falta quantos minutos aí, Beira, por favor? Ei, rapaz do céu! Se eu ver alguém dormindo aqui, eu vou dar um grito aqui para te acordar, tá bom?
Brincadeira. Olha só, então vamos pensar um pouquinho aqui do homem como governo do lar, porque eu já falei que sacerdote, veja bem, o que eu falei aqui é o seguinte, não tem nada a ver, e mostrei para vocês na Bíblia. Ok? Agora vamos ver aqui, ó, o homem como sacerdote do lar. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é o seguinte, antes de governar na igreja, o homem tem que governar em sua própria casa. É isso que a Bíblia ensina. Aí sim, nós estamos falando de governo, não de sacerdote. Então, o que a Bíblia diz? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, na parte A do versículo, que diz assim. Aí depois o verso 4 e 5. Eu vou ler todo o texto. É necessário, portanto, que o bispo, está falando do pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. O que mais? E que é sacerdote? Não. Diga, governe. Não é sacerdote. É governar. É dar direção, é conduzir, é outra coisa. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Aí, olha como as pessoas não pensam. Se você não é sacerdote da sua igreja, por que você vai ser sacerdote da sua família? Se na igreja aqui você tem função, tem governo, como é que você não parou ainda para pensar nesse negócio? Então veja bem, não é porque vai governar a igreja que o bispo tem que ter um bom lar, mas justamente o contrário, o homem tem que ser o pastor do seu próprio lar. Isto é requisito não só para quem ingressa no ministério de tempo integral, e aí preste atenção no que eu vou dizer. Isso aqui não é só para pastores, não, governar bem a casa, não. É para todos nós. Você casou? É marido? É pai? Então você precisa governar. Para todo mundo, não é só para pastor, não. Para todo mundo. Principalmente para o pastor. Mas também para todo mundo. Então, sabe por quê? Porque governar bem a sua família é um exemplo de vida cristã. É isso. Então, e se a pessoa não cumpre um requisito básico da vida cristã, então não tem autoridade para ser ministro na frente da igreja. E muito menos em casa, se não ministra bem se não governa bem a sua casa. Perde a autoridade. Uma das coisas que eu discipulo muitos homens, alguns homens ao redor do Brasil, inclusive pastores, é na dificuldade, às vezes, de governar bem o seu lar. Porque o povo aprendeu que você olha para a vida de alguém e ele tem defeito, então essa pessoa não merece crédito, não merece respeito. Irmãos, quem é que não tem defeitos, irmãos? Todo mundo tem, seu pastor tem defeito, sua esposa tem defeito. E quando você olha muito para a sua esposa e os defeitos dela, é porque você tem mais do que ela. Mas não quer dizer que você não seja perfeito se você mantém o seu relacionamento de casado até o fim da vida, porque você cumpriu um propósito. Então, veja bem, portanto, o mandamento de governar bem o lar, incluindo a vida espiritual, é para todo cristão. E isto envolve uma excelente conduta familiar, que depois será cobrada do líder como exemplo para o restante do rebanho. Eu vou ler só esse versículo, e aí eu vou dar umas pitadinhas nos princípios, porque não vai dar tempo de eu falar sobre eles. Então eu vou só daqui fazer apenas a definição de cada princípio para a gente fechar. Mas olha o que Paulo diz aqui. Por esta causa, Tito capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Olha aqui, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Maravilha. Então, devemos conduzir seus filhos no caminho do Senhor e numa vida de santidade, o que exigirá
de nós, muito mais, quando estamos governando, muito mais do que conselhos casuais, mais orientação, ensinamento, instrução e por aí vai. Isso é governar bem a sua casa. Então, eu teria muitas coisas ainda para falar mais sobre isso, mas eu vou para o segundo princípio que você deve ter como um homem que governa o seu lar. O segundo princípio, isso aqui, estou falando, governo é princípio, e o segundo princípio é suportar. Então, como eu não vou ter tempo de falar sobre cada um deles, o que é suportar? Vamos aprender uma coisa. Meu Deus, quem sou eu para dizer aprender? Vamos pensar. Meu Deus, às vezes a gente fica achando que vai ensinar alguma coisa, não tem que ensinar nada. Vamos pensar, vamos refletir o seguinte. Nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, e lá eu escutei o irmão falando aqui, nós temos que suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? A primeira coisa que todo mundo pensa é que suportar é ajudar, que suportar é apoiar. Preste atenção. Todo mundo pensa que é dar uma ajuda, que é favorecer, que é suprir uma necessidade. Não, suportar não é isso. Mas foi o que você aprendeu a vida toda. Eu já vi até pastores pregando, dizer o seguinte, olha, suportar é você pegar o seu ombro e colocar debaixo do braço do outro e ajudá-lo. Não, isso não é suportar, não tem nada a ver. Mas é o que você aprendeu. Pastor Lourenço, então, o que é suportar? O que é o princípio do suportar? Então eu vou explicar para você. Eu vou só dar a definição e a gente não vai prosseguir porque não vai dar tempo. Mas olha só, o que é suportar biblicamente um ao outro, que o irmão falou aqui? O que é fazer esse negócio? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. Suportar uns aos outros em amor. O que é suportar? Olhe para mim, preste atenção. Segura essa. Aqui está a revelação do que significa o negócio, o conceito. Suportar um ao outro é você pegar tudo que você conhece, presta atenção, e tudo que você é, sua identidade, seu caráter, tudo aquilo de bom da natureza de Deus, do caráter de Deus que você tem, suportar é você pegar essa carga da natureza de Deus, das virtudes do amor de Deus, da natureza de Deus, daquilo que Deus é você pegar isso, é você conhecer isso. Então é esse conhecimento que você tem daquilo que Deus é, da natureza de Deus, das virtudes de Deus. Preste atenção, suportar isso aqui, ó. Pegar tudo isso e aquilo que você é e colocar isso a serviço do seu irmão para torná-lo mais forte, mais edificado e para que ele se desenvolva melhor como cristão. Isso é suportar. Suportar é você pegar tudo que você conhece de Deus, que tem revelação de Deus, e colocar a serviço do seu irmão, para que ele se torne uma pessoa melhor, e transmita e multiplique essa semente na vida de outros. Não tem a ver com ajudar, não tem a ver com filantropia, não tem a ver com fazer socorro para alguém, não. Suportar é você pegar tudo que Deus te revelou no seu ser, as virtudes de Deus em você, de paciência, de amor, de mansidão, tudo aquilo que vem da natureza de Deus, e você conhece isso, e você vive isso, e você tem isso na sua vida, e você coloca isso como uma semente, como um sêmen na vida do outro, para que ele cresça, para que ele desenvolva e se torne um cristão melhor, mais instruído no caminho de Deus. Isso é suportar. Falando em termos de família, é exatamente isso que acontece. O seu sêmen vai no ventre da sua esposa, que vai nascer o seu filho, que vai multiplicar essa semente numa geração seguinte, e você vai suportando seu filho, seu neto, seu bisneto e daí por diante. Isso é dar suporte. E um marido que governa bem a sua casa, ele tem que dar suporte para a sua família, porque é o princípio do suporte. Terceiro princípio, eu só vou dar aqui a definição, porque eu preciso de 2 horas para explicar para vocês, detalhe por detalhe, o que é suportar. Como é que isso surgiu na Bíblia, o endereço, tudo isso. Precisava de umas 2 horas, mas eu só vou dar a definição para vocês, tá bom? Então, o outro princípio que um pai, que um marido precisa desenvolver na sua vida para
para governar bem a sua casa. Deixa eu achar aqui, porque o negócio, terminei escrevendo demais. Próximo, o princípio da submissão, aquilo que eu já dei um toquezinho aqui. Então eu vou ficar só naquilo, presta atenção. Dentro da sua casa, do seu lar, para você governar bem a sua casa, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o propósito de Deus para a vida da sua esposa e para todos os seus filhos. E a coisa mais saudável que tem é você se submeter ao propósito de Deus na vida da sua esposa e dos seus filhos. É assim que se governa bem uma casa. Agora preste atenção, esse tipo de submissão não é subserviência. Não é a mulher ser escrava do marido, nem o marido ser escrava da esposa e nem de ninguém. É quando a pessoa estiver fora do propósito, você não ser subserviente, porque tem medo de perder a esposa, porque tem medo de perder o marido ou filho ou qualquer coisa. Não. É você se submeter ao propósito de Deus na vida da pessoa, e ela está saindo do trilho, então você chega nela e você compartilha aquilo que está errado, firme. Isso é governar bem. É evitar a tragédia na vida do marido, na vida da esposa ou na vida de um filho. Isso é se submeter ao propósito dele. Porque eu te amo muito, meu filho, e me submeto ao propósito de Deus na sua vida. Eu não vou deixar você andar com essas amizades, eu não vou deixar você, eu vou proteger você de usar drogas. É por submissão. Eu não estou sendo contra você, não. É para ser saudável a sua vida e o propósito que Deus tem na sua vida. Então não vou deixar você andar pelo caminho errado. Não tem esse negócio de dizer que porque um fez uma coisa errada, o outro tem que se submeter àquilo. Não é isso não. É se submeter ao propósito. Então imagine, eu sou discipulador dele aqui. Aí eu descubro que ele está fazendo uma coisa que não deve. E eu me submeto ao propósito de Deus na vida dele como pastor dessa igreja. O que tu acha que eu devo fazer? Imediatamente chamar na pua, na taca de Jeová, e sem dó nem piedade, para salvar ele de não cair na desgraça. Então esse negócio de que mulher tem que bater palma para tudo, fazer vontade do marido, carência do marido, conversa, irmão, não entra nessa que é fria. Mulher não tem que ter medo de confrontar seu marido, porque tem que ser submissa. As mulheres precisam, eu vou ensinar as mulheres de vocês. Já usei de novo aqui a palavra, eu vou fazer as mulheres de vocês refletir sobre isso. Quando você tiver com as suas esquisitices, ela vai dizer, não vem para cá não, rapaz. Não vem para cá com esse negócio não. Não vem botar medo em mim aqui, dizendo que vai acabar o negócio não, porque é o seguinte, se tiver que te botar na cadeia para tu entrar na linha, não traz mais esse pastor aqui, hein, Douglas? E por último, eu vou só passar aqui também só a definição, se eu achar aqui. Vocês estavam achando que eu ia falar tudo isso? Eu não ia falar, não. Eu estava consciente que eu não ia. Mas olha só, um outro princípio que nós temos que observar, o último que eu vou só falar aqui também, é o princípio da maternidade. Então, se você é um bom governo, se você é um marido que governa bem a sua casa, uma das coisas que você tem que aprender é ser uma excelente mãe dentro da sua casa. Uau! Esses dias eu falei para um grupo de pastores isso aqui, meu amigo, os irmãozinhos empalideceram e falaram, que é isso, pastor? Como é que você vai ensinar um negócio desse? Deixa eu te dizer, todo pai que governa bem a sua casa, ele conhece, entende, discerne qual é o princípio da maternidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu digo princípio, primeiro, só existe um princípio único, maior de todos, que é o amor. Porém, o amor, ele tem muitos elementos, ele tem muitas características, ele tem muitos fundamentos. Então, nós usamos a palavra no plural, princípios, que são elementos que estão ligados, inseridos no amor. Então, por exemplo, na minha igreja, na nossa igreja lá, o Bira está aqui, a testemunha. Eu já estou há 2 anos ministrando todo domingo sobre um princípio diferente. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Todo princípio que eu ministro
Parece que a igreja sai, como é que eu vou te dizer assim, com uma sensação estranha, porque é tudo que eles não aprenderam até hoje. Eu estou falando aqui para um grupo de homens e quero ensinar vocês a ser uma excelente mãe. Que piada é essa? Por que eu falo um negócio desse? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, presta atenção, quando você diz princípio, não tem sexo, não tem gênero. Princípio é para homem e mulher. Princípio não tem esse negócio. É para todo povo, língua, nação, para todo mundo. Certo? Então, se você quer governar bem a sua casa, aprenda a ser uma excelente mãe. Se a sua esposa quer lhe ajudar muito bem, ela deve aprender a ser uma excelente pai. Porque tem o princípio da paternidade, que é para homem e para mulher. Então, o princípio da maternidade é para homem e é para mulher. Então, quem sabe um dia eu venho aqui ensinar vocês a serem excelentes mães, como machões que vocês são. Hã? Aí você está achando estranho? Então deixa eu te dizer, sabe quem foi que nos ensinou o princípio de ser uma excelente mãe? Foi um camarada muito macho chamado apóstolo Paulo. Ele falou para a igreja de Tessalônica, ele disse, olha, eu como ministro de Deus, como homem de Deus, como apóstolo do Senhor, no masculino, eu, entre vocês, fui uma excelente mãe. E aí, o que você vai me dizer? Hã? E aí sabe o que ele fez? Ele colocou lá as características de uma excelente mãe, que um homem tem que ser para governar bem a sua casa. Uau, que chique! Então você quer governar bem a sua casa? Pega esses princípios que eu falei aqui. Entenda o princípio da submissão ao propósito de Deus na vida da sua esposa, dos seus filhos. Você vai governar muito bem a sua casa. Pegue lá a questão de não ser apenas um sacerdote, mas ser um bom líder na sua casa, exercer um bom governo. Isso é princípio. Pegue lá o princípio da maternidade, aprenda isso, cresça nisso. E você vai governar muito bem a sua casa. Porque você vai desenvolver o princípio da maternidade e vai ensinar a sua esposa a desenvolver o princípio da paternidade. Ok? Estão meio piradinho assim e tal, como é que tá? Tá legal? Tá confortável? Posso sair legal? Posso ir embora? Quer fazer um bom governo dentro da sua casa? Sabe por que eu estou tranquilo aqui por um outro lado? Olha para mim aqui, presta atenção aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Sabe por que eu estou tranquilo aqui? Porque a minha amizade com o Douglas, ela não consiste em diferenças de opiniões. E nem com vocês. Nossa amizade não consiste, nós não somos crianças. Nossa amizade consiste, sabe no quê? Nos afetos de amor. Ela é tão estável que nós podemos discutir qualquer assunto aqui e não vamos sair com raiva de ninguém e nem vamos brigar por isso e vamos refletir sobre as coisas. E se as coisas não estiverem como eu falei, vocês vão chegar em mim e vão encontrar um pastor que vai dizer, olha, muito obrigado, porque você me fez aprender diferente. Ok? Maravilha, olha que coisa boa. É assim que eu não tenho medo nenhum de falar alguma coisa aqui. Porque eu não estou falando para crianças, eu estou falando para homens. Homens que pensam, homens que estudam, homens que são capazes de me confrontar numa boa. Pastor, está aqui, ó. Bom, hoje eu falei só essas coisinhas aqui. Qualquer dia que a gente vir aqui, a gente fala mais algumas coisinhas para deixar a gente com a cabeça quente, que é bom. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Que noite especial. É bom estar entre amigos. É bom poder repartir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. É bom poder repartir aquilo que na mutualidade da fé podemos abençoar a vida uns dos outros. Eu te agradeço por cada amigo que se encontra aqui. E eu oro para que a nossa amizade continue sendo fortalecida através dos afetos de amor, das virtudes daquele
que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a viver uma vida piedosa, esteja em cada um de nós. Que a comunhão do Espírito Santo, que nos abençoa para repartir uns com os outros a nossa presença, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, tem revelado a cada um de nós, e nos ajuda a pegar tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, as suas virtudes, a natureza do Senhor, e colocar isso a serviço uns dos outros, para tornar irmãos melhores, para edificar os nossos irmãos, e fortalecer os nossos irmãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desta noite, contar com a presença desses irmãos, mas acima de tudo, a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.